Vamos abrir o nosso livro precioso na primeira carta de Pedro, capítulo 3, e vamos aprender os segredos de uma vida boa. O que mais a população quer hoje em dia é uma vida feliz. Aqui nos diz como obter esta vida tranquila. 1 Pedro, o capítulo número 3, onde vamos ler. Todos encontraram lá no finalzinho da Bíblia, antes de João? Versículo número 10, diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes ou dias bons, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente ou engano. Amém? Nós vemos um texto aqui então, que quem quer amar a vida e ver dias felizes ou dias bons, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente ou engano. Amém? Deu para perceber dessa leitura? Parece que o bem-estar está dependendo das nossas expressões. O texto quer dizer isso. Parece que o nosso futuro feliz, tanto Pedro estava visando aqui a eternidade, que serão os dias mais felizes para uma pessoa, é quando ela morrer e ir morar na presença de Deus. Não tem presente melhor. Claro que para isso ela tem que aqui neste mundo ser regenerada, ser salva, transformada pelo Evangelho. Por isso que se prega, se ensina, né? É como semente lançada em terrenos. Se a terra é boa que a semente cair, ela vai germinar e vai dar fruto. Mas se a terra não for boa, não é culpa da semente, é da terra. Amém? Porque a semente é boa, não é verdade? Agora, através de tanto de estudos, como a própria palavra de Deus nos orienta, o ser humano ele é o que ele expressa. É a coisa mais certa que tem. O que a pessoa é, ela fala. Se ela é uma pessoa incrédula, uma pessoa que não crê em nada de Deus, por mais que ela tente disfarçar que crê, mas haverá momento que automaticamente aquela natureza descrente vai se revelar pela expressão que a pessoa terá no falar. Uma pessoa que é incrédula, que ela não crê nas promessas de Deus e não crê na possibilidade de Deus agir, Deus se revelar, Deus falar, Deus se comunicar com o homem, é natural ela expressar constantemente que ela não crê em nada. As expressões dela vai ser de uma pessoa sem fé, de uma pessoa sem esperança, porque faz parte do que tem dentro dela. Então, a língua, que é o que Pedro aqui citou, frear a língua do mal, é eu não expressar, não usar o verbo com palavras destruidoras. O que Pedro está ensinando, que a língua é um perigo, ela ser solta para dizer tudo que vem na mente. Quantas vezes vem alguma coisa na tua mente para você falar, mas você freia. Você pensa, não é hora ou não devo. Por quê? Você analisa e deduz o seguinte: o que vai construir? Qual o resultado que terei se eu falar, ou se eu desabafar isso que penso em falar agora? Não é verdade? Então, nem tudo edifica. E observe bem, a palavra está nos dizendo que através do que eu afirmo, eu vou construir as coisas ao meu lado, seja ruim ou seja boas. Vou dar um exemplo. Quando existe uma pessoa que as expressões dela são sempre conselheiras, edificantes, construtivas, todos querem estar perto dessa pessoa. Mas uma pessoa que quando se expressa é só derrota, o lado negativo, sem fé, sem esperança, ninguém quer estar perto dessa pessoa. Por quê? As pessoas em si, elas sentem desejo de ter uma vida boa, sossegada, e de ouvir palavras boas. Quem gosta de ouvir uma notícia? Ninguém. Se alguém telefonar para dizer assim, ó, falar para você, olha, você foi sorteado e ganhou lá um prêmio de tal valor. Você fica contente. Nem o prêmio não veio ainda, mas pelas palavras animadoras que vieram. Mas se alguém te telefonar e dizer assim, olha, o teu parente faleceu ou está muito mal, se acidentou, você ficou triste, nem viu o parente. Em razão do quê? Das palavras que ouviu. Então é para entendermos como a Bíblia é fiel. Como as palavras, elas dizem o que somos e constroem o que pretendemos. Se analisarmos melhor, aqui no verso 11 diz assim, ó, aparte-se do mal
e pratique o bem, ou o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os que falam a língua corretamente. E os seus ouvidos estão abertos ou atentos às suas orações ou súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que falam errado aqui. Aqui eu falo errado, que é praticar o mal. Porque o assunto aqui é a língua. O assunto aqui são as palavras. Então observe que as nossas palavras, as suas expressões, elas são vigiadas por Deus. Por exemplo, se eu estou numa situação difícil na vida, eu não posso levantar de manhã e bombardear o meu campo ao redor, ou a minha casa, ou o meu trabalho, só com aquilo que você já está. Por exemplo, eu estou numa ruim, eu estou numa desgraça, acho que não vou sair dessa mesmo, realmente a vida é uma porcaria. A pessoa se expressa dessa maneira. E constrói alguma coisa? Não. Mas se ela usa fé, no nome de Jesus, este é mais um dia que o Senhor me deu. É mais um dia que eu vou lutar em prol da minha conquista. É mais uma oportunidade que Deus está me dando. Mais tantas horas do dia. Eu vou entrar nesse dia, em nome de Jesus, com fé de que as coisas vão mudar. E a pessoa enche a atmosfera ao seu redor de palavras corretas. Palavras que Deus aprova. Palavras que Deus respalda. O Senhor Deus não quer que ninguém fale errado. O mundo foi criado pelas palavras de Deus. Se Deus não houvesse falado, não haveria planeta, não haveria nada. As palavras criam. Quem esteve na terra andando, que demos o nome de Jesus Cristo, como nosso Senhor, que na verdade é um nome registrado pelo céu, foi as palavras de Deus. A palavra, diz a própria Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, e o verso 1 em diante, vai dando até no versículo 10, relatando do verbo que esteve no mundo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, ou tornou-se aparente. Ele era a luz dos homens, mas os homens não o conheceram. Quer dizer, por isso que mataram. Então, quando diz no princípio era o verbo, no princípio da criação do mundo, era o verbo, a palavra. E o verbo, a palavra, se fez carne, se fez homem. A vontade de Deus se fez homem, e andou em nosso meio e falou em nosso meio. Então a palavra, ela cria coisas sim. É por isso que a própria salvação, a conversão, a regeneração dentro do ser humano, só acontece quando ele fala. Dificilmente vai ocorrer se ele não falar. Mas ele vai falar o quê? A Bíblia nos ensina. Abra comigo em Romanos, capítulo 10. A própria conversão, a própria salvação, a vinda do Espírito Santo para o teu coração, acontece no momento que você abre a boca e fala corretamente. Mas o que é que você vai falar? A Bíblia já vai mostrar. Para você entender quando é que o Espírito Santo vem e por que tem que se falar corretamente. Romanos capítulo 10. Sei que estará marcadinho em alguma Bíblia. Observe ali para você entender os fatos melhor. O que é que diz aí? Todos encontraram? Capítulo 10, versículo número 8 em diante. Diz assim: porém que se diz, aqui Paulo está dizendo, que se diz a Escritura, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Observe, é um estado da palavra. A palavra está perto. Você está agora com ela nos olhos. Mas se ela não estivesse escrita ali, este efeito salvador estaria, ou está ao mesmo tempo também, perto de nós. Que a promessa de Deus, elas não são vagas, invisível, mas verdadeira. A palavra está perto, né? Aí diz mais, palavra da fé. Mas é interessante que fala ali, ó, na tua boca e no teu coração. Ela está pronta a manifestar alguma coisa. Aí diz assim no verso 9, se com a tua boca, não é com a da tua tia, nem do tio, a tua, individual. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, ou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Mas esse será salvo não está apontando para um futuro pós-morte. Será salvo após o momento que tu confessares. Dá para você entender? A palavra está perto de ti. Está o livro. Está na tua boca, é só dizer. No teu coração também. Aí o verso 9 dá o efeito da palavra. Se com a tua boca tu o confessares. O que é confessares? Quer dizer o quê? Declarar a verdade. Se com a tua boca tu declarares de verdade, e esta verdade estiver impregnada em teu coração, se tu de coração confessar com a boca
que Jesus é o Senhor, confessar Ele como teu Senhor, acreditar nele de coração, e tu compreender que Deus ressuscitou Ele dentre os mortos, por que Ele morreu, tu serás salvo. Depende do quê? Da boca e da língua. Por isso que Jesus disse assim, ó, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Quando você publicamente, entre família, parentes e amigos, não tem vergonha de dizer, eu agora entreguei minha alma a Jesus, eu sou de Jesus, claro, você não vai chegar no trabalho cantando e garganteando assim, mas pode as pessoas perguntarem, qual é a tua fé? Não, eu creio em Jesus, como está na Bíblia, que Ele é o único Salvador, Ele é o meu Senhor, tu gosta ou não gosta, muitas vezes tem até que se adiantar, a pessoa já faz cara feia, vai se torcendo, você, ó, tu gosta ou não gosta, Ele é meu Senhor, tu já se adianta, tá bem? Porque sempre vem a oposição. Então Jesus disse, quem não ter vergonha dele, quem acreditar publicamente neste mundo que Ele é o Senhor da pessoa, dizer que essa pessoa quando morrer, e mesmo aqui em vida, Ele mantém confissão sobre ela diante do Pai, para protegê-la, para santificá-la, para guardá-la, e para quando a morte chegar, anjos de Deus vêm buscar, não anjos do inferno, porque lá em cima ela é conhecida, lá em cima o nome está registrado. Agora, se o mundo acredita nisso, problema do mundo. Se não acredita, problema do mundo também. Não é verdade? Eu sei que, quando se crê de verdade nesse Senhor, algo de novo acontece dentro de nós. Então observe como a boca é importante. Uma outra coisa é que a própria Bíblia nos ensina a falar corretamente. Abram comigo em Efésios agora, capítulo 4. Depois de Gálatas, vem Efésios, capítulo 4. Observe aqui, são ensinos que parecem simples. E eu vou dizer para vocês mais uma coisa. Pouca gente sabe disso. Por que muitas pessoas dizem assim, mas eu sou da igreja tal, eu vou sempre na igreja tal, eu oro, eu jejuo, e a minha vida não vai, não anda. Por quê? A boca é o problema. Fala errado, confessa errado, se expressa erradamente. E Deus não quer que nós venhamos a falar erradamente. Mesmo em hora de problema, eu não tenho que xingar, culpar Deus pelo problema. Mesmo naquela hora do problema, o Senhor Deus quer que eu mantenha firme e sabendo que Ele é o Senhor. A Bíblia nos diz que muita gente morreu no deserto quando saíram do Egito por causa da língua. Começaram a ter saudade da carne temperada com alho e cebola e melões que comiam no Egito. E no deserto, sabe como é? No deserto não tem shopping, não tem nada. E eles ficaram com desejo de comer aquela carne bem temperada, aquela carne gostosa. Mas Deus tinha a terra prometida, que era Canaã, que lá ia ter tudo para eles, mas que eles tivessem paciência para atravessar o deserto. E o deserto, em 12 dias, 15 dias, dava para atravessar. Mas quando entraram para o trajeto, começaram a sentir o apetite. Eles, em vez de um animar o outro, irmão, espera, a terra está lá na frente, Canaã é nossa, Deus prometeu, Deus é fiel. Se nós tivermos que passar aqui só a pipoca no deserto, ou a milho, sei lá o que for, ou buchada de bode, o que for, nós vamos passar. Mas vamos esperar. Deus vai cumprir o que prometeu. Não, começaram, diz a Bíblia, a murmurar, colocavam o dedinho na boca. Será que Deus vai dar carne para nós aqui? Será que vai ter água para nós beber aqui? E pá, e começaram. Foi a desgraça deles. Diz que Deus ouviu e não gostou da murmuração deles. De 12 dias transformou em 40 anos. Quer dizer, um trecho de 12 a 20 dias, demoraram 40 anos, meu filho. E foram morrendo no caminho. Só os tementes e os vigilantes chegaram do outro lado. Só 2 também. De mais de 6.000 pessoas, só 2. E os filhos que foram nascendo. Porque os que conheceram a promessa foram morrendo, desvanecendo no caminho e não chegaram lá. Por causa das palavras erradas. Então é muito importante falarmos corretamente, porque somos chamados à fé agora para falar como Deus quer que falamos. Capítulo 4 de Efésios, versículo 29. 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Observe o poder das palavras. O conselho que Deus dá, o que é? Não fale errado. Quando falares, fale aquilo que construa, seja lá onde você estiver. É interessante, né? Que é verdade. Quando você se reúne num grupo de pessoas, seja cada um com a sua filosofia de vida, e o assunto é um assunto construtivo, se ficarem 2 horas juntos,
quando saírem para ir embora, se despedirem, acompanha junto às pessoas uma atmosfera de esperança e de um lado positivo. Não é verdade? Mas quando há uma reunião e o debate é só desgraça, eu vou dar um exemplo. Se eu entrar num assunto aqui de morte, de defunto, de cemitério, na tua mente já vi uma imagem de morto, a coroa atrás, o cabra assim, de preto, um agarrado na alça do caixão. E quando eu olhar para vocês, estão tudo com cara de triste. É ou não é? Estão imaginando estar num velório. Mas se o assunto for as palavras dentro do que precisamos, é isso que Deus nos ensina, o próprio semblante manifesta uma expressão diferente. Para entendermos o quanto as palavras fazem a diferença. Se não fizer a própria salvação e o convívio, o Senhor Jesus falou sobre isso. E o Senhor Jesus, além de Paulo aqui está ensinando sobre o falar corretamente, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Vergonhosa, obscena, indecente. Tem palavras que não são indecentes nem vergonhosas. São palavras assim obscenas, indecentes, que as pessoas que querem andar em linha com Deus não podem usar. Mas o que tem? Deus disse que tem alguma coisa. E Deus disse que tem alguma coisa, e o próprio Senhor Jesus disse que os homens vão dar conta das palavras que eles proferirem aqui nesse mundo. E o pior não é. O homem tem a mania de dizer o que quer e esquecer. Mas só que Deus não esquece das coisas. Vocês sabiam que as palavras que nós falamos aqui, elas não se destroem? Vocês sabem. A própria ciência tem aparelhagem, como tentaram há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, tentaram através de aparelhos a pegar as pregações de Jesus há 2000 anos atrás, crendo, confiando que elas pairam na galáxia ainda. E eu acredito. Porque conseguiram pegar, sabe o quê? Expressões oratórias de Hitler. E ele já tinha morrido. Por isso que Jesus disse que as palavras dos homens, elas não serão esquecidas, nem são destruídas, mas Deus tem como arquivá-las e um dia trazer à tona para os homens. Por mais que eles pensam, né, que vão morrer, vão acabar tudo. Ele tem uma má imagem dele mesmo. Ele ter sido feito um ser tão precioso pelas mãos de Deus. Né? Observe isso aqui em Mateus capítulo número 12. O Senhor Jesus falou sobre isso. Sobre as palavras. Palavras, palavras e palavras. Evangelho de Mateus capítulo 12. Aqui ele vai mais longo o assunto. Aqui ele nos ensina como conhecer uma pessoa. E ele dá um raio-x de que você pode conhecer uma pessoa pelo que ela fala. Sempre lembrando, a fala manifesta o caráter. Por isso, vamos supor que eles vão chegar para você algum dia, ou de quando em quando, talvez, no trabalho ou em casa, e vão dizer o seguinte: mas que coisa, dar uma margemzinha, tu vem falar de Jesus. Estamos num assunto, é só Deus. Tu disse que tu vai viajar, se Deus permitir. O dia foi bom, graças a Deus. Para que tu está falando de Deus? Aqui diz já, ó, Mateus 12, versículo número 33 e 34. Ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, disse Jesus, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E é verdade. Uma pessoa cheia de fé, ela chega para aquele que está morrendo. O médico diz assim: fulano, tu tem tantos dias de vida porque o câncer que teu corpo se manifestou é terrível. Mas lá chega uma pessoa que crê no poder de Deus. Lá chega alguém que conhece a história do Jesus Cristo da Bíblia. Chega lá para o moribundo. Quanto tempo estás assim? Ah, meu amigo, já faz meses e meses. Estou morrendo. Aí tá, coisa. Não, mas tente pôr a fé no nome que pode fazer a diferença. Dê um voto de confiança no Senhor Jesus. Fala com Ele, usa a fé no poder dEle. Na cruz Ele levou a doença. Ele morreu por nós. Ele fez isso, fez aquilo e prometeu fazer tal coisa para quem crê no nome dEle. Quer dizer, chegou alguém com palavra de esperança, baseada em promessa de Deus, tirando do coração dele coisas boas para transmitir para quem precisava. Aí alguns não vão entender por que você tudo envolve Deus. A boca fala e o coração está cheio. Se eu não tenho nada de Deus, eu não me lembro dele nem quando eu como no almoço. Se eu não tenho nada de Deus na vida, eu estou morrendo e nunca clamo a Ele. Se não tenho nada de Deus na vida, o armário está cheio, a conta bancária é cheia, mas nunca me lembro de agradecer a Ele. Porque eu não tenho nada com Ele, não tenho nada dele.
Mas quem tem um contato, quem tem no coração uma experiência com o poder dele, está morrendo e diz, oh meu Deus, me tira dessa. O pão está bom na mesa, oh meu Deus, obrigado. A viagem foi boa, graças a ti, meu Deus. A conta bancária está bom, obrigado, Senhor. Tem muitos que não tem e tu me deu o privilégio de ter. Quer dizer, tem Deus no coração. O mundo não vai entender o que é ter Deus. Quem tem Deus vê Deus em tudo. Quem não tem Deus não vê Deus em nada. Não é verdade? Não tem Deus, não vê Deus em nada. E a Bíblia diz que não precisa Deus aparecer. Diz que o poder dele está manifestado nas coisas criadas. Nas galáxias, nas estrelas, sol, os planetas, as nuvens, a chuva, os raios. Diz que o céu manifesta a glória de Deus. E é verdade, é verdade. Podemos crer nisso. Verso 35, o homem bom tira do tesouro coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más, que é o interior dele. Digo-vos que de toda palavra frívola que os homens proferirem, dela darão conta no dia do juízo. Claro que o ser humano pensa que vai morrer. Quem crê numa eternidade em chegar do lado de lá, pensa, alguns são tão ousados em pensar que vão conversar a Deus. É porque o homem, a Bíblia nos fala que o pecado, ele é tão astuto. O que é o pecado? Esta lei caída que herdamos de Adão, de Eva, desobediência, o mundo entrou por culpa desse casal, que parece uma historinha da carochinha, mas isso é sentido na natureza humana. Esta lei adâmica, este pecado, esta força que faz o homem fazer o que ele não quer, ilude o homem, engana o homem, cega o homem e leva o homem a fazer coisas erradas em nome de uma esperteza. Então essa mesma natureza às vezes diz para o homem o seguinte, não, Deus é bom, pode morrer de qualquer jeito. No céu tu disse para ele que tu não tinha tempo, no céu tu disse para ele que tu era muito ocupado, tu vai contar uma historinha lá e vai dar tudo certo, tu vai, fica frio, ninguém te preocupa. O homem julga Deus semelhante a ele, mas Jesus está dizendo, de toda palavra frívola, que quer dizer palavra leviana, que os homens tiverem como hábito neste mundo se expressando, vivendo, dela de tais palavras, hão de dar conta delas no dia do juízo. Quer dizer, há um dia marcado em que os homens terão que, diante de Deus, assumir seu comportamento. Goste ou não goste. Os ateus não acreditam, né? Mas é fácil saber se Deus existe. Só começar a buscar e pedir a Ele experiências que Deus tem prazer em se revelar para o homem. De um jeito ou de outro, Ele vai se revelar de uma maneira que o homem vai entender. Que o homem vai entender. Verso 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. Olhe, quando é que parte a salvação, a justificação e a condenação. É pelo que eu vivo, é pelo que eu falo. Se eu neste mundo, eu afirmo constantemente e morro afirmando. O que Deus manda eu afirmar, partindo da confiança e da entrega da minha alma ao Salvador. Se eu tenho meus 20, 30, 40, 50 anos de vida, e partindo da fase de consciência, eu mantenho-me sempre firme às minhas expressões, mesmo que eu cometa alguns deslizes de vez em quando, verbalmente ou por comportamento. Se eu já sou um servo ou uma serva de Deus, pela fé em Jesus Cristo, eu não estou isento de errar. Mas quando eu errar, eu não erro mais por prazer. E também não sou mais viciado no erro. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus hoje, regenerado pelo Evangelho, se errar ou quando erra, não erra mais por prazer. A natureza forte tenta lutar ainda, mas ele se mantém em linha, seguindo, confiando e afirmando constantemente que Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, é o seu advogado, e que está sempre intercedendo por ele diante de Deus no céu. Então, a linha é aquela linha de confissão, é aquela linha de fé, é aquela linha de esperança. Então, é isso que conta. Por esta linha de expressão, tu serás justificado. Mas por uma linha contrária, uma expressão contrária, de negando esta verdade constantemente, tu serás condenado. Por isso que em João 3, 16 a 18, lá diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Entende? Então a expressão ainda na continuação, lá fala que Jesus veio ao mundo querendo salvar os homens, não querendo condená-los. Mas quem nele crê, diz, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Por quê? Ele já confessa neste mundo que não crê. Por isso que se vocês analisarem bem, as coisas têm um segmento só. Quando alguém é julgado por um juiz terreno, o juiz interroga, quando você
está na área dele, do momento dele. Porque os juízes também têm para eles este versículo da Bíblia. Pelas tuas palavras no depoimento, tu serás ou absolvido ou condenado. Aquela norma que eles usam foi tirada daqui. Porque eles também aprendem com a Bíblia muita coisa. E as próprias leis na terra foram Deus que instituiu. Então, observe que tudo parte da boca. Por isso que não existe condenação para um réu praticamente que vive negando o crime constantemente sem prova do crime. Para eles condenarem um réu por culpa realmente, um réu, a não ser que fosse um réu confesso, aí eu creio que não exige nem prova do crime. Mas quando ele nega, o que pode quebrar o seu negar é quando existem testemunhas e o instrumento do crime, com digitais, com materiais que eles vão usar, é claro, para poder descobrir por digitais, por sangue, por alguma coisa de quem cometeu. Então, mas tudo vem pelas palavras. A nossa vida com Cristo aqui não pode ser vivida diferente das palavras faladas corretamente. Observe que é tão clara a língua que o apóstolo Tiago vai mais profundo, dizendo que é a língua que vai dar o futuro para nós. Abra em Tiago lá atrás agora. E ele diz o poder que a língua tem, ou de envenenar, ou de transmitir remédio. Tiago, capítulo 3. Lá no finalzinho da Bíblia, perto de Hebreus. Depois de Hebreus vem Tiago. Aí Tiago usa como modelo aqui o leme de um navio. Uma nau, uma embarcação. Observe, todos encontraram? Tiago, lá perto de Hebreus, antes de Pedro, tem a carta do apóstolo Tiago. Dizer assim no capítulo 3, verso 5 em diante. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Aí ele usa agora uma faísca que põe fogo numa mata. Como exemplo. Verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Olha o que tem numa língua. O mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A tradução mais antiga muda algum detalhezinho, mas o conteúdo é o mesmo. Diz que a língua influencia na carreira, na existência humana. E Tiago usa o exemplo, comparando ela a uma faísca, que quando é colocada numa mata, desgraça uma mata toda, uma pequena faísca. Não é assim? Uma palavra, ou palavras também proferidas erradamente, constantemente contra o padrão de Deus, também vai desgraçar a vida da pessoa. Automaticamente traça o futuro dela. Tiago usa o exemplo aqui, do verso 4, dos navios. Observar igualmente os navios, a tradução antiga naus, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro, quer dizer, do piloto. Observe que uma grande embarcação, a direção dela é tomada corretamente por causa de um pequeno leme. E ele está tentando nos dizer que o nosso andar bem também, o nosso futuro, depende deste leme, instrumento pequenininho, que é a língua. Interessante, né? A gente fica assim um pouco bem meditando e pensando. Seguinte, nossa, quantas coisas erradas eu falo. Quando você levanta de manhã, as coisas não vão muito bem, diz assim, ô praga, ô dia desgraçado. Pode esperar que vai ser um dia engraçado. Pode crer que pode vir coisa. Se você passar o dia xingando, você vai te cercar de desgraça, de coisa ruim, porque a boca está falando o que o coração está cheio, né? O verso de número agora 8 diz assim, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno o quê? Mortífero. Você está entendendo o poder que tem a língua? Ela pode estar carregada de veneno mortífero. Por que quem diz assim, não para Jesus Cristo, é morte certa para ele? Não, morte física já. Eternidade sem Deus. Se morrer, não. Jesus Cristo não creio, não acredito, não me interessa. Para mim tu é um mito, tu foi lá um mercenário, tu foi lá alguém que tentou criar um grupo lá e não deu certo. A Bíblia nos fala corretamente quem foi ele e quem ele é. E às vezes a própria pessoa envenena ela mesma, né? Vê, o efeito tem a língua. A palavra não fica por aqui. O verso 9. Com ela, com a tal língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Por isso que antigamente a gente tinha religião. Só que é o seguinte, a religião é um disfarce. A religião, na verdade, ela serve somente de desodorante para cobrir o mau cheiro do pecado. Mas a Bíblia não, a Bíblia cura o homem do pecado. Então, a religião, o homem vai lá
e faz o disfarce, mas e louvado seja Deus, graças a Deus, mas a mesma língua ele vai usar na rua para o pau pegar, para amaldiçoar o homem, para xingar o homem, não é verdade? E o homem que não conhece as coisas de Deus, ele é assim. E depois até vem o culto, oh Jesus meu Senhor, glória a Deus, numa mesma boca. Aí observe aqui o verso 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Você já tirou água de um poço hoje que é água boa de tomar e amanhã tem sal? É difícil isso, não é verdade? Quem tem lá uma ponteira em casa que tira água de poço, todo dia a mesma água. A não ser que furar um cano de mina embaixo, de gás, alguma coisa, romper, para contaminar. Mas é doce hoje, boa para o consumo, e a semana que vem também. Não é doce hoje e amanhã tira salgada. E aqui está dizendo, a boca, a fonte, não pode hoje ser um canal de bênção, água boa, e amanhã ser amarga. O conselho do apóstolo diz, meus irmãos, não convém que seja assim, porque vai se dar mal. Amém? É interessante o conselho dele. É para nós realmente meditarmos muito. Vamos lá para Provérbios agora. O Velho Testamento que também não escapa dessas verdades para nós. Provérbios capítulo número 12. Como uma língua saudável serve de remédio. Falar corretamente serve de remédio. Você pode crer. Aprenda com Deus. Foi Deus que criou o homem. Ele sabe o que é melhor para o homem. Provérbios capítulo 12. Olha o conselho do Espírito de Deus aqui. Provérbios 12, versículo 18. Posso ler? Provérbios depois de Salmo. Diz assim, ó. Alguém, ou há alguém, existem pessoas, cuja tagarelice é como pontas de espada. Mas a língua dos sábios é o quê? Saúde ou medicina. Mas aqui diz que tem alguns tagarelas que a língua é uma ponta de espada, onde pega, corta e machuca. Como muitas essa pessoa erra, a vida não vai, não anda, não desfruta de sentimentos melhores pelo fato de falar errado. A própria depressão física, quando ela não é por falta de sais minerais que também causam a depressão, mas a maioria dos casos foi um padrão de pensamento que a pessoa aderiu e ficou firmado naquele pensamento negativo, ou um sentimento de perca, e constantemente trazendo o assunto à baila. Aí alguns, quando começam a aprender sobre Deus, a mente é incentivada a pensar diferente e a falar diferente, a pessoa fica boa. Tudo parte da nossa língua. Falar corretamente, de acordo à fé, de acordo com os conselhos de Deus, faz muito bem. Se a pessoa já vê um quadro de derrota que vem contra ela, claro, não quero dizer que pensamento positivo vai mudar o quadro. É uma expressão constantemente firmada e baseada nas promessas de Deus. Falar de acordo às palavras de Deus. É sobre isso que estamos estudando. Provérbios capítulo 3, observe como tudo depende do comportamento. Volte atrás um pouquinho. Provérbios 3, versículo número 8. Diz assim, ó. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. O que seria saúde para o corpo? O verso 7 é o contexto do assunto. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, que enquadra o falar errado. Teme a Deus e não fala o que tu achar que deve. Aparta de tua vida todas as expressões e comportamento errado. Se fizeres isso, isso será saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Amém? É muito importante, sabemos disso, né? Essas verdades. Capítulo 4 ainda de Provérbios, versículo 21. Provérbios 4, verso 21. Não os deixes, aqui está falando dos mandamentos, das palavras corretas de Deus. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem o quê? As fontes da vida. Quantas pessoas estão sendo curadas fisicamente? Porque estão crendo nas promessas de Jesus Cristo na Bíblia? Estão usando a fé e dizendo, não, Jesus vai me tirar dessa. Eu li que ele é o único que tem poder no céu e na terra, e que ele muda a história de um homem, se o homem da terra crer no seu nome e invocar pela fé. A pessoa começa a expressar o que ela começou a crer, e automaticamente vai se automaterializar em sua vida, vai aparecer o resultado, que é a promessa de Deus. E todos que fizerem isso, têm que contar. Por isso que, quando queremos tirar alguém da droga, de um vício, de um comportamento errado, não precisamos de medicamento, a não ser que a pessoa esteja com um organismo muito dependente, uma desintoxicação é bom,
Mas vocês sabem que há muitas pessoas viciadas que fazem todo tipo de tratamento e não conseguem sair fora. Enquanto estão dopadas, não usam. Parou de usar a química dada pelo médico, cai novamente. Mas quando tiramos ela do estilo, de um padrão que ela aderiu há muitos anos, e trazemos elas para dentro das promessas de Deus, há uma transferência de pensamento e muda a forma de falar, de se expressar, de acordo às promessas de Deus. A pessoa então sai daquela situação, é liberta, mudada e consegue agora viver sem um vício. Pelo efeito das palavras proferidas corretamente. Amém? Observe bem o efeito delas. Provérbio 16 ainda. Provérbio 16. E o verso de número 24. Palavras agradáveis são como o quê? Favos de mel. Doces para a alma e medicina para o corpo. Observe que aqui falou do espírito e do corpo físico. As palavras corretas, agradáveis, de acordo com a Bíblia, elas servem do quê? É como favo de mel. Doce para a alma, né? E remédio ou medicina para o corpo. Se você tem um problema físico e todo dia, mas esse meu problema não sai meu. Passa o mês, mas esse meu problema não me larga. Passa o outro, eu nasci para sofrer mesmo. Probleminha difícil, tomo tudo quanto é coisa e não sai. E o assunto é o mesmo. É interessante que a doença também é assim. Se você todos os dias afirmar que ela é tua, quem quer? Essa minha enxaqueca não me deixa. Essa minha dor de coluna não sai nunca. Mas não me larga nunca. Está sempre aqui comigo. Mas a pessoa tem que mudar a expressão. Hoje, dor, em nome de Jesus, tu vai me deixar. E começa todo dia a afirmar. Tu vai me deixar em nome de Jesus. Vai curar o corpo, sim. Está prometendo e acontece. Cura o corpo, sim. Faz a diferença. Faz a diferença. E vocês podem fazer uma pesquisa. A pessoa que se detém só num padrão, num comportamento, num estilo, todo dia. A minha desgraça te conta o mesmo problema. Daqui 10 anos está no mesmo problema. E como é que pode? Pega-se uma pessoa que não conhece o poder de Deus ainda, cheia de problema. E você começa a ensiná-la pela Bíblia, a invocar a Deus e buscar o Deus da Bíblia, a falar de acordo. Daqui um pouco, passa um mês, passa 2, ela já tem um monte de bênção para contar. Não tenho mais isso, estou curada disso, mudou isso. Quer dizer, é outra vida. Agora, não esqueçam também, existe um comportamento chamado não fede nem cheira. Que não creio e nem deixo de crer. Ou não creio muito, nem creio pouco. Também o Senhor Jesus disse que esse comportamento é de origem maligna. Sempre lembrando, costumo dizer, uma porta quase fechada não é totalmente fechada. Ela continua aberta. Quase salvo é totalmente perdido. Ou é salvo ou é perdido. Não existe 80% salvo. Não existe uma porta 80% fechada e eu dizer que ela está toda fechada. Não, ela continua aberta. Menos abertura ou mais, mas ela está aberta. Ou é fechada ou é aberta. Não é verdade? Vamos para Mateus capítulo 5. Aprendemos isso com o nosso amado e mestre Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, verso 37. Dita pelo nosso amado Senhor, Salvador Jesus Cristo. Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que disse passar vem do maligno ou de procedência maligna. Você conhece alguém que é um pouco verdadeiro hoje e um pouco mentiroso ontem? Você conhece aquela pessoa que promete muito e não faz nada? Então diz assim, não, eu não faço. Ou é sim ou é não. Tem pessoas que dizem assim, não, mas é que eu não sei dizer não. Aí passa por mentiroso. Aí promete tudo e não faz nada. Jesus disse, isso é de procedência do diabo. Sim, sim e não, não. Não faço ou faço. Ou eu pago ou não pago. Ou eu sou honesto, porque não existe meio honesto. Ou é honesto ou é desonesto. Ou é pagador ou é mal pagador. Não existe meio pagador, meio bom pagador. Você está me entendendo? Não existe meio cristão. Ou é cristão ou não é cristão. Não existe quase creio. Ou eu creio ou eu não creio. Não existe quase vou para o céu. Ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno. No céu não existe uma repartição para aqueles que quase creram. Existe para aqueles que creram. Jesus disse em João 5:24, na verdade vos digo, quem crê na minha palavra, ou quem me ouve, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Não entrará em condenação, mas terá a vida eterna. Então ele disse, por isso que aqui, foi ele que disse isso. É interessante que tem pessoa aqui no verso 36, que jura, nem jureis pela tua cabeça, porque não posso tornar um cabelo branco ou preto.
Tem pessoa que vai fazer uma promessa para afirmar que vai dar certo. Não, eu juro pela minha mãe, eu juro pela falecida por não sei quem. Jesus disse, não jure por nada, porque tu não pode acrescentar nada, nem fazer o teu cabelo que hoje é branco, amanhã ficar preto. Tu não pode fazer isso. Então diga ou sim ou não. Ou eu pago ou não pago. Ou eu faço ou não faço. Ou eu creio ou não creio. Ou eu vou ou não vou. Deus vê mais facilidade em lidar com quem não crê do que com aquele que crê em tudo. Tem pessoas que dizem assim, ó, mas tudo que fala de Deus é bom, eu gosto muito. Deus não está atrás de alguém que gosta de quem fala dele. Deus está atrás de quem crê e obedece a ele. É diferente a situação. Não sejamos como avestruz, que ao mesmo tempo engole uma pedra e ao mesmo tempo engole um sabão. Ou desce sabão também, desce pedra também, frequenta a doutrina hoje, outra manhã. Tudo que fala de Deus é bom. Não. Saibamos escolher o sim ou o não. Ou é verdade ou é mentira. E cremos e confessamos o que cremos. Foi o próprio Senhor Jesus que disse. Amém? Isso é um assunto que mexe com a nossa consciência, né? Porque a gente se vê no quadro, mas como eu falo errado. Por isso que a Bíblia foi feita para ensinar a gente a ser sábio. A meta do Evangelho, a Bíblia fala uma palavra que me chama muita atenção. Populacho, ou plebe. A meta do Evangelho é Deus pegar o populacho, ou pegar a plebe que seja, ou pessoas de um nível, de um patamar mais acima, sei lá qual for o grau, mas transformar em pessoas do seu padrão. Você às vezes conhece alguém que se comporta, você diz assim, mas você fala como gentinha, você vive como gentinha qualquer, que a Bíblia chama de o plebe ou populacho, que é a pessoa que fala demais, fala errado, fala de tudo, resmunga de tudo, não mede o que fala de ti, fala daquele outro. É o populacho, é como se diz, é a gentinha. Mas Deus quer gerar pelo Evangelho pessoas de domínio, saibam o que dizem, saibam em quem crê, como falar, o que falar, para que o mundo conheça que Deus está na vida de alguém. Amém? Vamos ler mais um texto em Provérbios novamente para encerrarmos. Provérbios, capítulo número 18, verso 20. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A língua dá fruto ou não dá? Hã? A língua dá fruto. Fale corretamente. Procure falar de acordo com os conselhos de Deus. Aprenda a linguagem do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo vai mais profundo. Ele diz que a linguagem de alguns é como câncer que corrói. Aí 2 Timóteo. Vamos lá para a carta de Paulo. 2 Timóteo 2. O que é que havia dito lá em Provérbios? A morte e a vida está onde? No poder da... Quem bem utilizar vai comer do seu fruto. Que fruto está comendo, minha irmã, meu irmão? Qual é o fruto? É limão, laranja, uma vida amarga, vida boa? Deus quer que tu viva bem. Sempre lembrando, o Evangelho, Jesus veio ao mundo para mudar a história dos homens. Tem muita gente aproveitando a oportunidade. E faça isso porque Deus é contigo. Uma das coisas que Deus quer para o homem é chamado felicidade. É o que lemos em Pedro, introdução. Quem quer ver dias felizes, dias bons, né? É como se dissesse, Deus tem os dias bons para ti. Mas te harmoniza, procure se expressar de acordo com o que tu aprender dele. 2 Timóteo, observe aqui primeiro esse assunto aqui. Verso número 16 e 17. Capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16 e 17. Diz assim, ó. Evita igualmente os falatórios o quê? Inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ele vai aumentar o problema e a impiedade. Além disso, verso 17, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Paulo deu o nome de 2 cidadãos. Esses 2 cidadãos se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Esses 2 cidadãos, na época de Paulo, saíram espalhando a notícia que Jesus já tinha voltado de novo. E a doutrina deles começou a corroer como câncer, começou a matar a fé dos cristãos, que desistiram de tudo, um grande número, porque achavam que não tinha mais vantagem, então esperar um Jesus que já tinha vindo. Expressões erradas, dizerem, corrói como câncer. Palavras inúteis. Evita igualmente, né? Falatórios inúteis e profanos. Pois os que deles se usam, passarão a impiedade ainda maior. É importante falar corretamente. Tire de tua vida murmuração, palavras que expressam derrota, palavras que anulam a fé. Sempre lembrando, onde entra a angústia, a ansiedade e a tristeza, é o limite onde acabou a fé. Onde acaba a fé, entra o lado negativo.
Onde a fé funciona, a pessoa está sempre pensando positivamente, esperando em Deus, crendo, procurando falar o que edifica o ser humano, o que constrói entre você e o ser humano. Sempre palavras que constroem, que edificam, que levantam a estima, dão esperança, porque Deus quer instrumento que fale corretamente.